Momento, segundo bloco do programa, quando realizamos as nossas entrevistas ao vivo. Estamos em contato com a Tere Mandelli, que é a coordenadora da Pastoral das Pessoas em Situação de Rua da Diocese de Caxias do Sul, que deu início na quarta-feira, a quarta edição do projeto Hospedagem Solidária. Coordenadora Tere, bom dia, obrigado por nos atender. Muito bom dia, eu que agradeço essa oportunidade. Só para começar a esclarecer, Tere, eu vou colocar teu nome na tela aqui, eu até te perguntei, né, se a gente podia só chamar de Tere, mas deixa eu colocar aqui, isso, é Maria Terezinha Mandelli Gracelli, é isso? Perfeito, é isso mesmo. A gente pode chamar de Tere mesmo, pode ser? Pode sim, fique bem à vontade. Bom, então para a gente começar a conversa, quarta edição do Hospedagem Solidária, como é que foram as primeiras experiências? O que foi adaptado, melhorado? Ele continua igual ao início? Conta para nós sobre essas 4 edições, essa experiência muito bonita. A primeira experiência foi extremamente significativa para nós voluntários e para todas as pessoas em situação de rua, porque teve noite que nós acolhemos 98 pessoas. Então, a gente se envolveu muito com eles, foi no salão de festas da Igreja do Murialdo. A segunda e a terceira edição aconteceram na Sagrada Família, onde nós acolhemos por volta de 80 pessoas, e o ano passado, devido à pandemia, tudo que aconteceu, nós acolhemos 45 pessoas, observando todo o distanciamento social, todas as normas e protocolos necessários para todos cuidado com os voluntários e com eles. Este ano nós estamos na paróquia de Lourdes, onde nós temos, pelo distanciamento entre as camas, nós acolhemos 35 pessoas. Ah, muito bem. Tere, eu vou colocar na conversa os meus colegas também, o Romualdo Corlatti e o Ariel Grifante, também querem conversar, querem fazer perguntas para você. Pois não. Bom dia, Tere, parabéns por essa atitude, né, de auxiliar aqueles que mais necessitam, e principalmente numa época de frio, né, onde a gente sabe que as pessoas ficam em vulnerabilidade social. Uma pergunta nessa questão de pandemia, né, estamos com uma pandemia há mais de um ano, famílias procuram vocês também para poder participar dessas ações que vocês fazem? Dá para constatar isso, ou são apenas pessoas individuais, ou tem até mesmo famílias que procuram para participar, para poder dormir, enfim, nesse local aí, nessa paróquia? Então, as 4 edições nós sempre cuidamos, né, de homens. Caxias possui 3 casas de acolhimento, onde acolhem também mulheres. E as pessoas em situação de rua, o número grande são de homens. Então, as mulheres têm aonde ficar, têm aonde serem acolhidas. Por isso que nós optamos para fazer a nossa hospedagem solidária apenas na parte masculina. Muito bem. Ariel, tem questionamento? Bom dia, Tere, parabéns pela condução do trabalho importante da pastoral. Com relação a números mesmo, vocês têm uma estimativa de quantas pessoas compõem hoje a população de rua de Caxias, e a rede que nós temos de acolhimento, ela dá conta? Porque houve um crescimento devido à crise aí do último ano, especialmente em relação à pandemia, né? Então, nós temos uma rede de apoio muito grande com a Pastoral das Pessoas em Situação de Rua, a FAS, o Centro Pop e a Abordagem Social. Nós contamos com o apoio do nosso bispo, D. José, dos padres das paróquias e de toda a diocese. Nas nossas reuniões, o que nos foi informado foi que por volta de 600 pessoas em Caxias estão em situação de rua. Então, as 3 casas de acolhida da Prefeitura da FAS estão lotadas. Por isso que todos os anos, na época de inverno, a gente abre essa hospedagem solidária para poder acolher
também essas pessoas que ficam nessa situação. Muitos deles não querem realmente buscar acolhida. Muitos deles ficam ainda nas nossas vias públicas, nas calçadas, nas ruas, né? Mas todas as noites tem um grupo de pessoas, de voluntários, que leva comida para eles, janta, café, sanduíche, cobertores, roupas. Então, de uma maneira ou de outra, nós chegamos até eles. Nós vamos até a calçada, nós vamos até a rua, a gente mantém esse contato com eles. Teri, tu falou a questão de 600, né, mais de 600 moradores de rua, deve ter muita história interessante, né, dessas mais de 600 pessoas, além dessa parte, né, da alimentação, do físico, digamos assim, do material que vocês ajudam, de que forma também vocês contribuem, ou emocionalmente, espiritualmente, vocês conversam, ouvem as histórias, o que eles trazem para vocês da rua, do porquê estão ali? São histórias de vida belíssimas, com certeza, com muita dor, muito sofrimento, mas também eles têm muita gratidão. Eles reconhecem todo o gesto que chega até eles. Essas pessoas em situação de rua, quando a gente abre com eles, né, um diálogo que a gente diz, nós não trabalhamos com eles, nós convivemos com eles, nós sempre procuramos estabelecer um convívio com eles, aonde eles relatam para nós histórias da sua vida. Todo o trabalho é feito desde que necessita de alguma documentação, a gente encaminha para o Centro Pop. Nós fizemos um trabalho belíssimo com a Faculdade Murialdo, uma pesquisa extremamente significativa sobre a profissão de cada um deles e o que eles gostariam de fazer se não fosse nessa profissão que eles exerciam até então, porque muitos deles foram trabalhadores, muitos deles são pais de famílias, muitos jovens têm família, então com esse convívio com eles, muitos voltaram para suas casas, muitos deles nós conseguimos emprego, muitos deles estão buscando para voltar ao mercado de trabalho. Então, essa rede de apoio que nós temos, também na parte espiritual, nós procuramos sempre resgatar todo o valor e toda a dignidade que a pessoa humana tem. Muito bem. Teri Corlatti tem mais um questionamento? Teri, muito interessante tudo que você está falando, e na questão do acolhimento, além do pouso, o que mais vocês oferecem? E já uma outra pergunta, e qual é mais a faixa etária que vocês acabam recolhendo essas pessoas? Existe uma faixa etária de 18, enfim, a 50, a 60, os homens? Conta um pouquinho para a gente. Então, quando eles chegam na nossa hospedagem, nós temos o apoio da Guarda Municipal, que faz uma primeira abordagem com eles. Depois eles recebem uma máscara, independente se eles têm, a gente pede para ele trocar a máscara, higienizamos as mãos deles, eles dão o nome completo, passam por um grupo de médicos do mundo, profissionais da área da saúde que estão conosco todas as noites. Depois que passou pelos médicos que eles podem entrar na hospedagem, eles recebem um chinelo de dedo, porque é mais fácil de higienizar. Os outros anos antes da pandemia era um chinelinho de lã, né, um chinelo de pano, recebe um chinelo de dedo, daí ele entra e deposita os pertences dele na cama que ele vai dormir. A faixa etária, gente, são jovens. Os nossos jovens estão nas ruas, os nossos jovens estão na calçada. A faixa etária vai entre 20 até 38, 40, 42 anos, no máximo 45 anos. É a juventude. É a nossa juventude que está na rua. Muito bem, Teri. Ariel, pergunta? Sim, Teri, achei muito interessante tu ter
colocado sobre essa pesquisa com a Faculdade Murialdo, onde vocês mapeiam um pouco a vida dessas pessoas, né? E acho que é uma oportunidade da gente trazer para a audiência assim, um conhecimento maior, né, de quem são essas pessoas e por que elas estão ali, né? Normalmente, esse tipo de situação, em outros levantamentos já feitos, constatam que há pessoas, há mais ou menos algum agrupamento, tu pode, por favor, corrigir se não for isso e dar o perfil, mas então tem pessoas com doenças psíquicas, né, que acabam indo parar nas ruas. A drogadição acaba sendo um fator também de condução das pessoas a essa situação, mas há aqueles que não têm nenhum dessas duas condições, nem a drogadição, nem a doença psíquica, mas eles estão ali por um desalento mesmo, né? Muitas vezes o desemprego, frustrações com a família, até vergonha de voltar para casa, né? Tu fez a menção de que muitos são reencaminhados. Então eu queria te pedir para apresentar um pouco o perfil, né, do que leva essas pessoas a estarem ali, né, e quem são, né, quem são esses seres humanos invisíveis para a maior parte da sociedade, não para vocês da pastoral, afortunadamente, né, mas qual é o perfil desse público, por que eles estão ali? Olha, quando a gente conversa com eles, às vezes parece assim que são motivos tão pequenos, né, que poderiam acontecer o retorno para sua casa, para sua família. A grande maioria é realmente a drogadição, o alcoolismo. Isso assim, a desestruturação familiar, o não retorno para casa, porque muitas vezes, aonde nós estamos, o pai, a mãe, os irmãos vêm nos procurar e nos falam: fulano está aí com vocês? A gente fala: sim, o nome dele está aqui, ele dormiu ontem à noite. Por favor, cuidem dele, porque se ele retornar lá para casa, a nossa família vai se desestruturar tudo, não tem condições dele continuar conosco. Então, esta realidade é muito doída, porque o teu ninho, a tua âncora, o teu aconchego, primeiro, não tem como você retornar para ele. E muita situação é realmente de intriga, de situações onde a gente não pôde conversar, estabelecer um diálogo para retornar para casa, né? Situações de filhos pequenos, onde a mãe nos procura e diz: olha, ele não pode voltar para casa naquele estado de embriaguez, nós temos crianças pequenas, então realmente eu prefiro que ele fique ali onde ele está. Agora a gente sabe que tem a hospedagem também, que ele pode ficar aqui à noite, durante o dia, mas realmente a desestruturação familiar, a drogadição, o alcoolismo e realmente todo um distúrbio mental, gente. É impressionante como a gente vê assim que o quanto eles são afetados pela droga e pelo álcool. Teri, ficou uma dúvida que eu estava conversando com o Corlatti, desses 600, são 35, são sempre os mesmos, tem rotatividade, como é que funciona para dar espaço para mais pessoas em situação de rua, como é que é a logística? Existe uma rotatividade muito grande deles, os períodos de plantio e de colheita que nós temos aqui na nossa região, eles vêm muito para cá, para Caxias, por causa disso, e eles se deslocam para Vacaria e outras cidades aqui perto também de Caxias do Sul, né, Fazenda Souza, Flores da Cunha, aonde tem algum plantio e alguma colheita, eles se aproximam dessas pessoas. Então, quando eles ganham, são remunerados, eles procuram uma pensão, procuram um quarto, eles alugam durante este período. Depois eles saem dali e buscam novamente as vias públicas. Então a rotatividade é muito grande mesmo. Muito bem. Ariel, tem mais um questionamento? Teria um fator que sempre chama atenção nesse tipo de situação, né? Nas noites frias, nós já tivemos agora, a semana passada, noites bem geladas, as pessoas
ficam se perguntando como pode parte dessa população acolhida, né? Tu até fez menção na tua primeira resposta, eles não querem ir para os abrigos muitas vezes, né? Aí, normalmente, o que as pessoas que não estão envolvidas como vocês nessa tarefa acabam pensando que eles preferem ficar na rua porque aí eles podem beber, eles podem, né, tem essa dependência, eles ficam com medo de não poder fazer o consumo do álcool ou de drogas, como tu colocou, mas tem também um outro fator, que é essas pessoas não têm nada. E aquele cantinho que ela arruma na calçada é o cantinho delas, é o que elas imaginariamente elas acham que tem. Então, tirá-las dali é como se fosse tirá-las da casa. Eu queria que tu explicasse um pouco para nos ajudar a entender assim esses fatores, né? O que leva as pessoas a ter essa resistência no acolhimento? Tu já falou que isso é respeitado muitas vezes, né? A abordagem ela é compassiva no sentido de entender e levar a pessoa, mas se há uma grande resistência, levar para o abrigo, né? Se há uma grande resistência, vocês respeitam e fornecem alimento, fornecem cobertores, né? Mas para a gente aprender um pouco com a experiência de vocês, o que leva essas pessoas a, mesmo em noites geladas, assim, de extrema dificuldade, ficaria ao céu aberto, as pessoas insistirem em permanecer ali no seu cantinho na calçada? Na nossa cabeça, a gente não entende, né? Como que uma pessoa pode optar por estar ali na calçada, que não é lugar para ninguém, né? Para ninguém. As ruas à noite, eu sempre falo para eles, à noite não é lugar para ninguém. O que eles nos falam e nos relatam é que esta liberdade que eles têm de poder ficar dormindo aonde eles querem. E outra coisa que eles nos falam, que sempre tem alguém que passa e deixa um cobertor, um travesseiro, um alimento para eles. Então, é esta liberdade que eles têm, e eles não buscam um abrigo, algo como você falou, ou porque ele não pode consumir a droga, o álcool, ou não pode não pode fumar, eles preferem ficar aí nestas situações. Mas o nosso trabalho com ele é justamente isso, de mostrar que todo ser humano precisa ter um lugar para morar, saúde, educação, cultura. Isso faz parte da vida do ser humano e que eles não estão excluídos disso. E à medida que a gente vai acolhendo, que eles ficam uma noite, 2, 3 conosco, eles nos falam: puxa vida, me deu saudades de casa. Eu acho que eu posso voltar para minha casa, eu quero ter um lugar de novo para onde ficar. Eu posso permanecer nesse local da minha casa. Então, a gente tem, assim, relatos muito significativos deles, porque com o horário da janta, com a higiene que eles têm, toda a higiene de escovação de dente, tudo isso que eles fazem na hospedagem, acordar de manhã, ter o café quente, lá no interior deles começa a perceber, puxa vida, eu posso voltar, eu posso me reintegrar, eu posso ter de novo essa situação de um convívio com pessoas. Nós conseguimos alugar muitas peças de casa para eles, onde 3, 4 estão permanecendo juntos. Então, à medida que a gente vai convidando, vai conversando, ele consegue se distanciar da calçada e se aproximar de um local, de um teto, de um acolhimento. Corlatti, tem questionamento? Tere, eu sigo um projeto lá de Manaus que é Pai Resgatando Vidas, e eu fico, olha, emocionado. Ele tem uma casa e ele acolhe moradores de rua, viciados, enfim, e essas pessoas, na sua maioria, e me chama muita atenção, ele tem 2 milhões de seguidores da página.
E essas pessoas com um talento incrível, eu fico impressionado, porque eles vão se recuperando aos poucos, né? Pessoas que têm envolvimento com droga, com bebidas, e aí a gente vê de que são verdadeiros artistas que estão nas ruas, né? Carpinteiro, pedreiro, pessoa que faz desenho, e aí que eu te pergunto, né? Essas pessoas que estão em vulnerabilidade, que estão participando desse projeto, eu não tenho dúvida que muitas são pessoas qualificadas, e junto com essa pergunta, você, Tere, se sente realizada trabalhando com essas pessoas que tanto necessitam de uma palavra de conforto, de um pouco de carinho, e que elas acabam recebendo justamente nesse projeto aí com vocês? Como você falou muito bem, eles cantam, eles fazem poemas belíssimos, e como eu falei no início, eles têm profissão. Eles têm uma profissão e eles têm também uma variedade de opções que eles gostariam de fazer, né? Quanto eu me senti realizada, em parte, né? Porque eu me sentiria realizada se na nossa cidade de Caxias nenhuma pessoa estivesse em situação de rua. Que nós tivéssemos tantas oportunidades, que nós tivéssemos tantas opções, aonde cada um deles poderia se enquadrar e dizer: aqui eu me encontrei, aqui eu posso fazer isso, aqui eu posso ajudar. Nós teríamos que avançar nesses projetos comunitários e colocar para eles essa disposição de termos de ajudá-los e também as oportunidades no mercado de trabalho. Eu sei que a situação está muito difícil, mas nós pensamos em N possibilidades, a jardinagem, por exemplo, o contato com a terra, o cultivo, isso é realizado muito em época de safras, mas depois eles ficam novamente ali e eles não têm aonde buscar novamente alguma situação. Mas a pastoral das pessoas em situação de rua, nós estamos empenhados em termos a nossa casa, em termos o nosso lugar, em darmos cursos profissionalizantes para eles, em acolhê-los todas as noites, aonde ele possa ir e voltar lá conosco, que vai ser sempre muito bem acolhido. Então, realmente, essas pessoas tiveram uma instrução, tiveram uma família, tem ainda em muitos casos, né? Mas as histórias deles, quando um deles, né, realmente volta ao convívio social, volta ao mercado de trabalho, a gente se realiza nisso. Muito bem. Maria Terezinha Mandelli Gracelli, a Tere Mandelli, coordenadora da Pastoral da Pessoa em Situação de Rua, muito obrigado pela tua participação. A gente poderia ficar conversando aqui a manhã inteira, mas temos que chamar o bloco comercial. Mas antes de encerrar, eu quero fazer das palavras da nossa telespectadora, ouvinte aqui, a Fernanda Miller, também as nossas palavras aqui da nossa equipe do Bitcom Bom Dia. Fernanda Miller, muito agradecida pela existência de pessoas como a Maria Terezinha. Essas pessoas me devolvem o otimismo e a fé nas pessoas. Gratidão. Muito obrigado pela entrevista e gratidão também, Tere Mandelli. Gratidão a todos nós, né? Gratidão por esses momentos que nós estamos passando, onde a gente vê a solidariedade sendo posta em prática, né? Isso é muito, muito gratificante, aonde a gente percebe, como falou, né? Eles são invisíveis quando eu estou na calçada e eu quero desviar, e daí ele se torna visível, né? Ele se torna visível quando eu estou no carro, no sinal, e ele pede um pão, um dinheiro. Mas à medida que ele não se aproxima de mim, ele se torna realmente invisíveis. Gratidão a todos e muito obrigado pela oportunidade. E nós estamos ali no Salão de Festa de Lourdes, vocês podem aparecer ali, fazer uma visita para nós, com conversar certeza. com ele. Eu vou querer ir até o local para fazer uma reportagem, conversar contigo de perto, ouvir algumas histórias. Vamos marcar para a próxima semana, próximas semanas. Pode ser? Olha, nós estamos sempre ali, vocês são muito bem-vindos, né? Eles estão por aí, eles gostam muito de conversar,
e a pastoral é a pastoral também da escuta. A escuta, o não julgamento, a não crítica, a não condenar, mas primeiro acolher e escutar a história de vida de cada um deles. Muito obrigado, então, Teri Mandelli, coordenadora da Pastoral da Pessoa em Situação de Rua. Até uma próxima oportunidade. Parabéns novamente pelo trabalho. Até, muito obrigada.